Mas ele é concreto porque todo mundo sente, né? Não tem quem não sinta esperança. Afinal, o que é isso, né? O que é a esperança? O que é que nos leva para frente, uma força impulsiona realmente que nós saímos do lugar? E não temos certeza que ela vai se concretizar, mas vamos em frente, né? Começando lá pela Grécia Antiga, é uma historinha, né? Uma historinha lá, uma lenda, que diz que tinha uma princesa muito bonita. Já devem ter ouvido falar em Pandora, né? Caixa de Pandora. Pois é daí que vem essa história. Ela era muito linda, muito bonita, e ela ganhou dos deuses, ciumentos da beleza dela, uma caixa. Mas eles foram bastante sacanas, na verdade. Né? Disseram, não abre. Claro, ela abriu. Ela foi dar uma espiada e ela liberou os males do mundo. Doença, inquietação, loucura. Mas um Deus que ficou com pena dela, fez com que ela prendesse rapidamente a caixa ainda a tempo de reter o antídoto, que seria a esperança. História bonita, né? Mas para nós, para ilustrar melhor. Já olhando para a parte da estrutura da palavra, vem do latim esperare, que significa um sentimento que nos leva a olhar para o futuro. Olhar para o futuro considerando que no futuro nós vamos ter condições melhores. Lá no futuro as coisas vão ficar melhores, as coisas que hoje não estão tão boas, amanhã vão ficar melhores. E assim, esperança significa confiança, expectativa, né? E com perspectiva mesmo, porque as coisas vão ficar mais consistentes para nós. Enfim, é uma esperança, é um bem que aponta para o futuro. É possível? É, mas é incerto. Não temos certeza que vai acontecer. Eu posso ter esperança de que eu vou ganhar uma loteria esportiva? Posso ganhar. Quer dizer, eu acho meio difícil, porque eu nunca jogo, mas enfim. Tá? Mas enfim, é possível, sim, mas é incerto. Tá? A possibilidade de acontecer é muito, mas muito rara mesmo. Enfim, são coisas que nós queremos, nós sabemos que são possíveis, mas não dependem só de nós. Dependem de circunstâncias externas, de coisas que fogem ao nosso controle, né? Então, a esperança é algo factível, possível, mas é falível também. Não é, né? Quando nós olhamos o pensamento grego, nós vamos ver que esperança falava do momento infeliz ou do momento infeliz de quem estava esperando. Já os romanos diziam que esperança era apenas aquele momento feliz, de quem estava no momento feliz. Mas tanto um quanto o outro diziam que o futuro não era uma certeza daquela esperança que ia se realizar. Não tinha certeza, né? Mas o mundo evoluiu. Nós evoluímos. Nós chegamos ao estágio em que nos foi permitido chegarmos à revelação judaica cristã. Jesus veio, mandou primeiros profetas que vieram preparando o terreno, e a esperança foi elevada a uma outra categoria, a categoria de virtude fundamental da doutrina cristã. Veja, já passou, deixou de ser aquelas alegorias anteriores, aquelas situações, para ser uma virtude. Logo seguinte nós vamos ver o que é uma virtude, mas para que nós entendamos melhor, nós temos vários teólogos, várias pessoas que estiveram entre nós e que nos deixaram explicações capazes de entendermos com mais segurança. Veja, Santo Agostinho nos dizia e nos disse que a esperança tem duas filhas lindas: a indignação, que nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão, e a coragem para mudá-las. Veja que consistência e coisa interessante, né? Não basta nós nos colocarmos como insatisfeitos. É preciso que essa insatisfação resulte em algo positivo. A esperança pode se concretizar, mas depende da nossa ação. Nós não podemos esperar, né? Já São Tomás de Aquino, ele foi mais explícito, né? Ele explicou os fundamentos
da esperança e a relação com a fé e a caridade. Ele disse: se o homem deve se apegar à esperança como um navio à âncora, há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada abaixo. A esperança, ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Interessante e observar que ele fala das duas situações, né? O navio, para não ficar à deriva, ele precisa se fixar. Ele precisa ter um apoio, e esse apoio se chama âncora, né? Ele fica fugado. O homem também, para não ficar à deriva, ele precisa ter uma referência. Ele precisa ter algo que ligue ele. E essa ligação se chama esperança. Ligue a quem? A Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. E para que isso aconteça, deve começar pela fé. Fé conhecendo a verdade, ou seja, estruturando a fé, sabendo por que eu estou sentindo esse sentimento, por que ele está brotando em mim, por que ele está acontecendo, né? Porque depois que eu consigo entender que existe um Criador, e esse Criador, porque é muito fácil, né, entender isso, né? Vamos fazer um parênteses aqui, né? Como que eu sei que Deus existe? Ora, basta olhar ao redor, né? Se eu olhar para uma árvore e mover relógio brotando lá, não, né? Assim como também nós existimos porque alguém nos criou. O relógio, alguma pessoa chegou à possibilidade de evolução, de entendimento daqueles processos e criou o relógio. Mas Deus já é absoluto, perfeito. Ele nos criou. Então, nós sabemos que Ele existe, que Ele é o nosso Criador. Então, conhecendo a verdade, nós, em seguida, conseguimos fazer essa ligação com Deus. Ou seja, através da esperança, né? E colocamos a nossa vontade, aquilo que nós queremos, nesse fim. Ou seja, alcançar o contato e a conexão com Deus. E para que isso aconteça, só existe um caminho, é a caridade. A caridade faz com que as coisas que nós sentimos, aquele amor por coisas não importantes, passe a ser direcionado, passe a ser retificado. Eu passo a perceber exatamente o que me interessa, aonde eu quero ir, né? Santo Tomás de Aquino ainda lembra outra coisa, que o desespero e a presunção são pecados, e por isso o oposto da esperança, né? Ele diz que o desespero é pouca confiança em Deus. É aquele momento em que eu não penso em mais nada, a não ser, se eu não resolver, não vou conseguir resolver, não tem mais nada. Não existe. Eu estou resolvendo. Eu sou o máximo. Por que eu preciso de Deus? Desespero, acaba com desespero. Não resolve, não tem como. Nós precisamos ter essa âncora, precisamos ter essa sustentação. E a presunção é aquela situação em que, poxa, eu sou espírita, eu já entendo tudo, já sei tudo. Por que eu vou me incomodar? Por que eu vou me preocupar com a vida futura? Ou então eu sou um padre, eu sou um bispo, enfim. O fato de eu estar numa situação não é garantia de que eu tenha tudo resolvido. Na verdade, nós lembramos que o oceano é feito de gotas. Todas as gotas são importantes. Todas aquelas que estão ali formando o oceano fazem parte, assim como a nossa formação do mundo. Se faltar alguém, o mundo não está perfeito, não está completo. Todos nós somos importantes. Cada um dentro do seu papel, cada um fazendo aquilo que é necessário para que o mundo possa fluir, possa acontecer. E aí, achar que porque eu tenho uma posição, ou fiz alguma coisa, eu tenho vantagens, é pura bobagem, é pura perda de tempo e principalmente um risco muito grande, né? Quando nós falamos de virtudes, nós falamos que são potências racionais. Veja bem, potências racionais. Primeiro, é preciso que eu tenha entendimento de que aquilo é necessário e por que é necessário. De que maneira que eu cheguei a essa conclusão, né? Quando eu chego a essa conclusão, que é uma potência racional, eu estou encaminhando para o bem. Eu estou indo para o bem, né? Ou seja, a virtude moral, ela predispõe
as pessoas a fazerem as coisas boas, a irem ao bem, né? Mas existe um pequeno detalhe nisso aí, né? Existem duas espécies de virtudes. Essas virtudes adquiridas que nós estamos falando, e aquela que eu deixo um vício, e eu deixar o vício, eu transformei isso em virtude. Tá? Porque os vícios são as dificuldades, são os defeitos. Enquanto que as virtudes são as coisas boas que eu vou adquirindo e vou melhorando a minha condição, o meu entendimento. Mas existem duas espécies. Essas adquiridas, que é a minha vontade em ação, fazendo a transformação acontecer, e as infusas, ou seja, aquelas que Deus infundiu no ser humano, nos homens. E nessa condição, nós temos a esperança. Ela não é fruto da nossa vontade. Ela pode ser direcionada pela nossa vontade, mas ela existe independente da nossa vontade. E não tem nenhuma razão para isso. Veja, vamos imaginar, não, eu estou desesperado, não tenho mais nada, eu estou numa situação completamente ruim, eu estou envolto em vícios. Até aí existe esperança. Até aí. Porque no momento em que a pessoa está tão envolvida nisso, ela tem esperança de conseguir alguma coisa a mais para sossegar isso. Então, a esperança é um sentimento espontâneo, é uma esperança, é uma virtude espontânea. Tá? Já a fé é um sentimento inato no indivíduo. Só que ela pode ser tanto cega quanto raciocinada. Tá? A raciocinada nós sabemos, né? A raciocinada é aquela que eu entendo, que eu consigo explicar, que eu consigo fazer com que as coisas que eu me sinto inclinado, elas passarem pela minha razão. Eu consigo entender que aquilo é possível e é certo e é correto. Já a fé cega é o contrário. É exatamente aquela que eu faço o que eu acho que tem que ser. Tá? Um exemplo disso, tá? Vamos assim, bem prático mesmo, é aquela história de partido político, né? Nós vamos lá no partido político, eu acredito que aquele cidadão ali é bom, mas eu não vou olhar o que ele fez, o que ele deixou de fazer, qual a história dele. Não é aquilo ali. Essa é a fé. É fé também, mas é fanática. Ela deixa de ser uma coisa explicada, uma coisa pensada, aquilo que me leva a uma situação melhor, né? Por isso que se diz que a fé raciocinada, ela se apoia em fatos e na lógica. A doutrina espírita nos traz isso de uma maneira muito clara, mas muito clara mesmo. Nós vemos toda a obra do Kardec baseada em estudos, em conclusões lógicas que fizeram com que aquilo fosse buscado e, através de experiências, pudesse ser comprovado. A lógica está ali, né? A fé, portanto, é mãe da esperança e da caridade e filha do sentimento da razão. Vejam só. Razão, sempre razão. Não tem como nós fugirmos disso. É preciso sempre estar estruturado. É preciso que eu me conheça, que eu saiba o que eu estou fazendo. Né? Por que a fé é mãe da esperança? Porque a fé me leva a me ligar a Deus, me leva a sentir a presença do meu Criador na minha vida, né? Através da caridade. Sempre possível, sempre funcionando, né? Por isso que se diz que a fé, Emmanuel diz isso, né? Que a fé é ter no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo profundo sentimento. Sempre. Para que eu possa me ligar a Deus, para que eu possa trilhar o caminho, eu sempre preciso estar baseado na certeza, na lógica e na razão. Nós sabemos que a nossa vida, o tempo todo, nós vamos ter sofrimentos e aflições. Não tem como. Não vamos fugir disso. Não existe ninguém no nosso mundo, em nenhuma circunstância, nenhuma, por mais bem abonado que seja financeiramente, por mais bonito que seja a pessoa, por mais que tenha todas as condições, que não tenha sofrimentos e aflições.
Para isso, basta olhar os ícones que nós temos, nossos ídolos, né? Pessoas que nós consideramos como pessoas muito felizes porque conseguiram se realizar, e de repente um vai lá comete suicídio, o outro faz uma besteira maior. Não se explica senão através do sofrimento e da aflição. Né? Mas, quando nós estamos estruturados, quando a nossa ligação com Deus acontece, quando nós temos essa esperança, essa certeza de que nós estamos ligados ao Pai, nós vamos ter a paciência. Por quê? Porque a paciência produz esperança. Eu sei o que está acontecendo. Eu começo a entender, né? Mas, ao mesmo tempo, voltamos à situação anterior que nós falamos, né? Tudo isso está em vasos de barro. Por quê? Porque nós não podemos nos achar os donos da verdade. Nós não podemos entender que a partir de agora eu sei tudo, então não tem mais problema, está tudo resolvido. Não. Sempre. Nós ouvimos a leitura antes aqui, né? A leitura. Paulo não fazia isso. Através das mãos do Paulo, Deus realizava obras. É exatamente isso que está sendo dito para nós, né? Ou seja, em tudo nós vamos ter tribulações, mas não podemos perder a esperança, não podemos sentir atribulados, não podemos nos sentir desanimados. Tá? E Paulo mesmo diz lá em Coríntios, né? Ele diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não desfeitos. Perseguido, você como ser, não tem como, né? Hoje até o espírita não é tanto, né? Mas até pouco tempo era uma situação bem séria, né? Muito séria. Me lembro na outra casa lá onde nós trabalhávamos, nós tínhamos duas janelas na parte frontal, no alto, nós tínhamos que tirar, fechar. Era raro mesmo que não quebrasse muitas vezes, com pedras. E não faz tanto tempo assim, né? Mas isso acontece, né? Ainda existem pessoas que não conseguiram ter um entendimento suficiente para poder perceber que o Espiritismo nada mais é do que uma doutrina que nos dá subsídios para nós compreendermos melhor, não só a esperança, mas todo o contexto da nossa vida, tudo para nós. Nós temos uma visão mais realista do futuro, né? E essa visão realista nos dá uma força maior. Nós nos sentimos mais estruturados. Nós sabemos o que nos espera. E não o que é aleatório, o que eu vim aqui falar, o que o outro chegou aqui e falou. Não, é uma coisa consistente, é algo forte, é uma certeza. As comunicações, as experiências, as nossas próprias experiências, e eu tenho certeza que a grande maioria já teve essas experiências, alguns perceberam, outros talvez não, mas todos nós temos essas experiências, seja em sonhos, seja em momentos de flash, sempre acontece. Por isso, nós temos essa certeza, e essa certeza nos dá uma força maior. Nós nos sentimos mais impulsionados e melhor, né? O fato de nós entendermos, conhecermos a vida futura e termos a certeza que nós não vamos morrer, que a alma, o corpo morre, o corpo morre, o corpo falece, por assim dizer, né? Literalmente ele falece, ele perde a vitalidade, então ele falece. Por isso, quando nós entendemos isso, quando nós percebemos que nós continuamos, nós vamos em frente, nós começamos a entender que as dificuldades do dia a dia que acontecem não são coisas, castigos de Deus. Não tem nada a ver com isso, né? É um meio que nós temos para evoluir. São oportunidades que nós temos para avançar, para irmos em frente. E mais importante de tudo que nos acontece é só responsabilidade nossa. Se não está bom, de alguma maneira, eu estou fazendo uma dificuldade, estou errando de alguma maneira. Tudo que nos acontece, tudo, sem exceção nenhuma, é responsabilidade nossa. Nós somos livres, nós temos livre-arbítrio. Nós que sabemos aquilo que nós queremos. E isso nos leva à situação de nós lembrarmos que
se nós plantarmos coisas boas, a colheita vai ser boa. Se aquilo que estiver fazendo não for tão bom, não vai resultar em coisas boas. Alguma situação ruim vai acontecer. Tá? E não tem jeito, não tem como fugir disso. É realmente uma situação sempre recorrente. Liberdade para escolher, mas a colheita vai ser obrigatória. Não tem jeito. Tá? Dessa maneira, nós vamos avançando sempre de uma maneira que nós vamos entendendo que os dores, os sofrimentos acontecem porque nós tivemos ações que não foram boas, né? E normalmente, quando acontece alguma coisa de muito ruim, nós espíritas, né, por conhecer isso, quer dizer, não, isso aí foi coisa lá do passado. Eu fiz lá atrás. Até agora está tudo certo. Falta um pouquinho mais de fazer uma análise mais tranquila, mais segura, né? Os espíritos dizem, sempre lembram de nós, que a maioria das nossas dificuldades são decorrentes dessa nossa própria existência. São de hoje. Nós viemos com algumas coisas para serem retificadas e normalmente nós voltamos para o mundo espiritual, às vezes não conseguimos fazer nenhuma e com mais algumas de débito. E é complicado, mas é verdade. Tá? Enfim, se nós sempre lembrarmos que as nossas dificuldades são oportunidades, não são castigos, são oportunidades para que nós aprendamos, para que nós consigamos avançar, nós vamos começar a perceber as coisas que nós temos. Nós não podemos não esquecer que Jesus disse, né? Que o Pai não coloca uma cruz pesada em costas frágeis. Se Deus nos dá essa oportunidade, né, é porque nós temos condições de passar por essa situação. Nós estamos aptos. Ninguém vai chegar numa situação que não esteja em condições de superar. Todos nós, no momento em que chegamos nesse momento, que a dificuldade parece intransponível, pode ter certeza. Se parar um pouquinho, fizer essa ligação, conseguir essa construção, as coisas começam a clarear. Tá? Também lembramos que nem todos que convivem conosco, nem todos que estão junto na nossa caminhada, têm a fé que nós temos, né? Não conseguem ter. Até mesmo, muitos de nós não temos condições de tirar alguma coisa e distribuir o pão do alimento do mundo. Mas os benefícios da esperança, todos nós podemos ter. E todos nós podemos espalhar. Basta apenas ter consciência disso, né? Paulo lembra também lá em Coríntios, ele diz, agora pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor é que ele nos faz a ligação efetiva com Deus. Fé, entender, conhecer, fazer a ligação pela esperança, através da caridade, que resulta no amor, que é aquilo que todos nós queremos, né? E aqui vem uma lembrança muito boa do livro Vinhas de Luz, que diz que quando nós estivermos sendo surpreendidos por as coisas que acontecem no tempo, né? Para nós não agirmos com precipitação, para nós não nos jogarmos em cima sem pensar, sem estarmos seguros de que aquilo que está acontecendo pode ser resolvido. Eu falo, e aí o que acontece? Nós agimos com precipitação e evitamos achar a solução. Mas quem para, pensa e lembra daquilo que está acontecendo, aquilo que realmente se preparou, vai chegar numa situação de perseverar, de ter certeza, porque raciocinou. Tudo passa pela razão, né? Jesus sempre espera por nós. Ele disse, né?
eu vou antes para preparar a casa junto com meu pai. Todos vós chegaremos lá, né? É preciso, por isso, nós evitarmos aquela coisa de... Eu estou perguntando, como é que tu está? Estou doendo nas costas, estou dor de cabeça, meu Deus, como tu estava assim? Ei, eu estou sempre ruim. É muito comum, né? Olha, essa situação é preciso que nós deixemos de lado, renovar a nossa atitude mental, perceber o que realmente é de bom que está acontecendo ao redor de nós, as coisas boas que nós podemos espalhar, porque o mundo depende de nós. O mundo é o que nós pensamos, não é outra coisa. Tudo o que acontece no mundo é consequência do que nós externamos. O mundo não está bom porque eu não estou bem. As coisas estão acontecendo de uma maneira difícil porque eu estou conduzindo o mundo para essa situação difícil. Nós precisamos realmente retificar a nossa atitude mental. Tá? Nós, às vezes, imaginamos que fazer a nossa parte é construir uma creche, é fazer uma escola. Não é isso. As pequenas coisas, cuidar da família, fazer o seu trabalho bem feito, no seu emprego, na sua empresa, onde estiver. Tudo isso faz parte da construção do mundo. O mundo só é feliz se todos colaborarem. É preciso colaborar nos detalhes. Os detalhes é que fazem a diferença. Não existe nada que seja mais consistente do que nós estarmos conscientes. Nós precisamos conhecer as leis de Deus, certo? Conhecendo as leis de Deus, nós temos mais facilidade para aplicá-las. Ora, a infelicidade só vai decorrer do fato de eu sair da lei de Deus. Ou seja, a estrada que ele traçou para mim, que é a estrada da felicidade, se eu for por uma trilhada e saindo dela, eu vou estar pisando em pedras, em espinhos, vou estar me machucando. Aí eu volto para a estrada, aí eu começo a caminhar direito, né? Começo a mudar a minha atitude. Aí eu começo a reclamar que, eu mudei, agora estou dando reto, mas as coisas não estão acontecendo. Poxa, mas eu saí lá da estrada, eu pisei numa pedra, machuquei meu pé, machuquei minha perna, machuquei minha mão porque eu caí. É preciso um tempo para que isso cure. Então, há necessidade de estar consciente de que as leis de Deus, aplicadas na nossa vida, vão melhorar, é o melhor caminho. Porque a esperança é o que nos liga a Ele. E estando conscientes de que Ele está junto de nós, não existe dificuldade. Eu agradeço a atenção de todos e desejo que todos nós consigamos efetivamente perceber a possibilidade que a esperança nos dá de termos uma vida melhor. Muito obrigado. Obrigada, Timo.